Esse é o quarto vídeo da série Migrando do V-Ray para o Corona, e agora eu vou mostrar para vocês um comparativo de forma muito honesta entre o V-Ray e o Corona. Então eu vejo que muitas pessoas já fizeram vídeos comparativos entre ambos os renderizadores, porém sempre chegando a conclusões que não refletem muito a realidade, ou então acabam deixando passar alguns detalhes. Então eu decidi fazer primeiro uma abordagem somente sobre a qualidade de render, e depois eu farei um outro comparativo de velocidade versus qualidade para os dois renderizadores. Então, para essa aula, eu vou utilizar essa cena, que é uma das cenas que eu utilizo no curso de Corona, e eu deixei os dois arquivos exatamente com as mesmas condições. Então, a iluminação está sendo feita somente com essa cor branca no environment, e além desse branco, essa cena ela não possui qualquer outro tipo de fonte de luz. Para fazer os testes de iluminação, eu deixei um cinza padrão, para ambos, então aqui um cinza com RGB 128, tanto para o V-Ray quanto para o Corona. Então vocês vão ver aqui no V-Ray também, no Global Switches, nós temos aqui em Override Material também um cinza padrão 128. E eu deixei ambos os renderizadores com a configuração padrão, sem qualquer tipo de modificação, otimização, etc. Então, um primeiro ponto aqui, nós temos no V-Ray esse modo progressivo, que é um modo muito parecido com o progressivo do Corona, e nós temos aqui o tempo de render de 1 minuto. Então ele vai renderizar por 1 minuto e vai parar. E aqui no Corona a mesma coisa, eu tenho aqui o time limit de 1 minuto, então ele vai renderizar por 1 minuto e vai parar. E aí nós vamos poder comparar o nível de ruído da cena depois de 1 minuto de render para ambos. Os motores de cálculo de render, aqui no V-Ray, na aba GI, nós vemos que eu estou utilizando o padrão também, então Brute Force com Light Cache. E aqui no Corona, Path Tracing e UHD Cache. Então o Path Tracing ele tem um comportamento muito parecido com o Brute Force na forma de cálculo e o UHD Cache muito parecido com o Light Cache. Então eu vou fazer esse render de 1 minuto para ambos os renderizadores, eu vou acelerar o vídeo e eu volto assim que terminar. Então voltando aqui, vocês já podem notar que olhando as imagens a 50% do tamanho real, nós já observamos que, aparentemente, o Corona ele está com muito menos ruído do que a imagem do V-Ray, mas eu vou mostrar esse comparativo de alguns close-ups de locais específicos aqui da cena a 100% de tamanho, para que fique um pouco melhor de nós observarmos. Então aqui nós já podemos ver o quanto a cena no Corona, com o mesmo 1 minuto de render, ela tem bem menos ruído. Por exemplo, nessa parte aqui dos pratos, nós vemos bastante ruído no V-Ray, e já aqui no Corona está bem mais limpo, bem mais definido, e eu diria até que daria para finalizar o render dessa forma. Para mim já está limpo o suficiente. Nessa parte interior aqui dos armários especialmente, fica notável o quanto o V-Ray deixa um pouco mais de ruído, ao menos utilizando o Brute Force Light Cache, comparando com Path Tracing e o UHD Cache. Então vocês podem ver que em todos os pontos o Corona teve um comportamento um pouco melhor e um pouco mais limpo. E eu até fiz esse outro comparativo, e nesse eu não vou falar para vocês qual que é o render feito no V-Ray e qual que é o render feito no Corona. Então eu deixei as duas imagens renderizarem até um ponto que elas ficassem completamente sem ruído, e eu fiz esse comparativo para que vocês percebam que a qualidade dos dois renderizadores é exatamente igual em questão de realismo. Então eu não vou defender aqui que o Corona é mais realista ou que o V-Ray é mais realista, porque isso é besteira. Ambos conseguem exatamente o mesmo nível de realismo. A única coisa que muda é a forma de alcançar esse realismo. Cada um tem a sua forma específica, mas ambos entregam um cálculo muito aproximado do comportamento das luzes e dos materiais. Então, se você tem algum amigo que é fanboy de V-Ray ou fanboy de Corona, que defende o renderizador preferido dele, falando que é o mais realista, então mostra esse vídeo para ele, pois vocês vão observar aqui nessa sequência, nessa série de vídeos, que o realismo não é a grande diferença entre esses dois renderizadores. E voltando aqui no 3D Max, agora eu vou falar sobre a velocidade de render, especialmente do V-Ray, comparando com a qualidade do render. Então, para começar, eu vou configurar o V-Ray de uma forma mais otimizada, um pouco mais rápida, que é como a maior parte das pessoas, inclusive eu, utilizam. Então, quase ninguém utiliza o Progressive para finalizar os renders. Vou mudar para o modo Bucket. Vou colocar aqui o máximo de subdivisão em 4, subir um pouquinho o Noise Threshold, então estou deixando o render bem mais frouxo, bem mais rápido. E aqui no GI eu vou trocar de Brute Force para Irradiance Map. Então os cálculos do Irradiance Map, eles pegam vários atalhos na hora da renderização.
Então você não tem um cálculo 100% preciso como o Brute Force ou como o Path Tracing aqui do Corona, porém você tem um render infinitamente mais rápido. E aqui no Irradiance Map, eu vou começar com o preset, que é o Very Low. Então nós vamos ter um pré-cálculo de render e uma renderização muito mais rápida. Eu vou dar um render aqui então, e eu volto assim que terminar. Então voltando aqui com o render finalizado no V-Ray, eu até renderizei o Corona por um pouco mais de tempo, deixei ele por 3 minutos, só para ficar mais fácil de eu mostrar alguns detalhes. Então aqui no V-Ray nós tivemos 10 segundos de render total. Vale lembrar que eu estou utilizando os renders a 2000 pixels no maior lado, e eu estou utilizando um processador que é um i7 6900K, só para vocês terem uma base aí de tamanho e de tempo de render. Então esse é o ponto em que muitas pessoas acabam sendo desonestas na comparação entre o V-Ray e o Corona, porque nós temos um tempo infinitamente mais rápido, porém nós temos uma qualidade infinitamente inferior. Então, começando aqui pelo interior do armário, nós vemos que tem esse vazamento de iluminação, e esse é o tipo de coisa que você não vai ter no Corona. Então, a não ser que você baixe muito os parâmetros, você nunca vai ter problema de vazamento de luz. Então, esse já é um primeiro ponto, sem contar a definição aqui dos pratos, o rebatimento de luz aqui de áreas de detalhes um pouco mais complexos, acabam não ficando tão bons com uma setagem tão baixa no V-Ray. Outra coisa, a definição de sombras. Então aqui praticamente parece que o armário está voando. Se nós compararmos com a qualidade do Corona, vocês vão ver que tem a definição de sombras e tudo mais. A mesma coisa aqui no armário. Se nós pegarmos essa sombra aqui especificamente, que é uma sombra projetada aqui do armário e bem definida no Corona, nós vemos que aqui é só uma mancha. A sombra aqui da caneca praticamente sumiu, virou um borrão ali. Então nós temos um render muito mais rápido, mas tem que lembrar que a qualidade é muito pior. Então, para nós termos a mesma qualidade que o Corona lá no V-Ray, com um tempo de render muito baixo, nós não vamos conseguir utilizar um parâmetro tão baixo assim. Nós vamos ter que subir um pouquinho as configurações. Então, vou primeiro só trabalhar aqui com os presets. Eu vou colocar, por exemplo, em Low, vou dar um outro render, e eu volto assim que terminar. Então, agora o tempo de render já subiu de 10 para 17 segundos, quase dobrou o tempo de render. E aí nós temos agora um resultado bem melhor, mais comparável ao do Corona. Mesmo assim, ainda tem um cálculo um pouco ruim aqui entre os pratos. Mas uma outra coisa que continua ainda no cálculo de iluminação são essas manchas. Então, ele não tem a iluminação tão perfeita, tão precisa nesses locais, especialmente locais com maior detalhe. Olhando aqui embaixo dessa prateleira, nós vemos que o cálculo de iluminação é totalmente manchado. Então, ele deixa essas manchas. Então, olhando esse comparativo entre eles, nós podemos ver que o V-Ray com o Irradiance Map em Low, ele deixa aquelas manchas ali embaixo da prateleira e também possui um cálculo não tão preciso nessas áreas, enquanto o Corona tem um cálculo perfeito, mas acaba deixando um pouco mais de ruído, que pode ser corrigido, que eu vou mostrar já já também. Mas ainda assim nós vemos que a qualidade de sombra, por exemplo, nessa área, comparando com essa área do Corona, ainda está bem distante e nós não possuímos tanto realismo assim. Então vamos voltar lá para o Max. E aqui no Max nós temos o controle dessas manchas através desses parâmetros de subdivs e também do Interpolation Samples, que eu não vou explicar a fundo nesse momento, mas como nós não temos ainda a mesma qualidade de iluminação do Corona nessa cena, eu vou continuar aumentando agora para Medium. E vou fazer o render e já volto assim que terminar. E voltando aqui nós temos já 29 segundos de tempo de render, então já subiu bastante, de 10 lá no Very Low, agora para quase aí 30 segundos de render. Então já triplicou o tempo de render somente com esses ajustes, e ainda não temos a mesma qualidade de iluminação do Corona. Então eu vou subir mais uma vez, nem vou perder tempo, vou colocar em High e vou dar um render novamente e eu já volto. Então agora com o preset em High, nós temos uma qualidade muito mais próxima da do Corona, ainda não é 100% igual, ainda é um pouco mais borrado o cálculo das sombras e tal. No Corona nós temos sombras muito mais nítidas, dá para ver aqui nessa área, por exemplo, que aqui é quase um borrão, e aqui nós temos mais detalhes de sombras aqui na vertical, então é um pouquinho mais definido, e ainda temos essas manchas, dá para ver aqui nesses detalhes, e também nessa parede que nós ainda continuamos com essas manchas. Então eu vou corrigir elas agora, eu vou subir aqui para os parâmetros que eu já havia feito um teste anteriormente,
Vou deixar a visualização aqui em 100% para ambos. E agora eu vou renderizar e eu vou acelerar o vídeo. Eu não vou pular o processo para que vocês vejam o tempo que demora. Então esse render agora do V-Ray, ele demorou 1 minuto e 50 segundos. Mas vale lembrar que eu estou comparando aqui uma cena do V-Ray que já está otimizada, apesar de eu estar utilizando um preset de render muito alto, então eu nunca uso high, eu nunca utilizo valores tão altos assim. Eu estou realmente forçando a barra aqui no V-Ray para que ele chegue na mesma qualidade de iluminação do Corona. Essa é a única intenção e o único motivo do porquê eu aumentei esses valores bastante. Mesmo assim, o render ainda está bem rápido, 1 minuto e 50 para uma cena de 2000 pixels, eu acho que está bem aceitável. E se nós observarmos, a iluminação ficou bem melhor, né? O sombreamento ficou bem melhor. Ainda não é tão nítida e tão definida quanto a iluminação do Corona, porém já bem aceitável e dificilmente você percebe esses defeitos se você não estiver olhando uma imagem ao lado da outra. E vale lembrar também que o V-Ray ele tem um cálculo do environment do 3D Max muito pior do que o cálculo do Corona. Então aqui no environment eu só tenho uma cor branca, né? Não tem iluminação nessa cena. E vocês podem ver que o cálculo do environment no V-Ray nem se compara com o cálculo do environment do Corona. Então se vocês quisessem exatamente o mesmo resultado de sombra, sem ter que subir tanto esses padrões, se você não fosse utilizar a iluminação, você teria que colocar portals aqui nessas janelas, mas os portals ocasionalmente aumentariam a quantidade de ruído, etc. Então o V-Ray ele tem esses contratempos, né? Você precisa utilizar portals para ter uma iluminação melhor calculada do environment, mas daqui a pouco eu vou mostrar um comparativo também nessa cena com luzes. Então o V-Ray ele vai até se comportar um pouquinho melhor e nós vamos conseguir utilizar valores bem menores aqui no Irradiance Map. Então agora o que eu vou fazer é renderizar com o Corona otimizando. Então eu vou utilizar o denoise aqui do Corona. O V-Ray também possui um denoise para retirar esse excesso de ruído. Porém, com o Irradiance Map, dificilmente você vai ter ruído na sua cena, a não ser que você utilize HDRI, outro tipo de iluminação, portal na janela, como eu falei, você pode começar a ficar com mais ruído. Mas, no geral, trabalhando com o Irradiance Map, você terá muito mais manchas e não terá tanto ruído na sua cena. Então, nesse caso, utilizar o denoise aqui com o V-Ray não faria tanta diferença no tempo de render, a não ser que eu deixasse mais ruído, subisse esse valor deixando mais ruído na cena, e corrigisse esse ruído com o denoise, mas o denoise do V-Ray eu não gosto tanto quanto o denoise do Corona. Então, como existe um tempo de processamento do denoise, eu vou colocar aqui para essa cena renderizar por 1 minuto e 25 segundos. Eu imagino que vai demorar mais uns 25 segundos processando o denoise, e aí vamos ver o resultado da cena. Vou dar um render então. Então, como vocês puderam ver, ele processa a cena, e depois do 1 minuto e 25 que eu coloquei, ele processa o denoise. Então o tempo total aqui, 1 minuto e 46, um pouco menos do que o do V-Ray. Eu vou ativar aqui as Tools, e aqui embaixo nós temos o nível de denoise. Vou dar um zoom aqui numa área, então essa área que a gente vê que tem bastante ruído, e eu vou aumentar esse valor de denoise. Vocês vão ver que ele vai tirar esse ruído todo. Então já ficamos com uma qualidade aceitável, muito próxima do Irradiance Map do V-Ray. Então nós perdemos um pouco de definição nas sombras, acaba ficando um pouco mais manchado por causa do denoise, mas nós temos aí o mesmo tempo de render do V-Ray com a mesma qualidade. E essa cena aqui a gente poderia até deixar um pouco mais, né? Não há necessidade de também querer renderizar em 1 minuto, 2 minutos, você pode deixar aí 3, 5 minutos, que ainda é um tempo bem aceitável, e aí você vai ter essa cena bem limpa, mantendo toda a qualidade do Corona e sem se preocupar com o parâmetro de render. Então eu estou utilizando ainda o padrão nas configurações do Corona, eu não otimizei nada aqui, e nós temos essa qualidade e o tempo exatamente igual ao do V-Ray. Então primeiro eu fiz esse comparativo sem luz nenhuma na cena, porque fica muito mais fácil de notar o comportamento de cada um dos renderizadores. E agora eu vou mostrar na mesma situação, na mesma condição, com luzes aqui nas janelas. Então são V-Ray Lights nesse caso, cada uma com sua intensidade, e com a cor branca, e a mesma coisa aqui no Corona, são Corona Lights com a mesma intensidade. Então vamos ver agora como cada um dos renderizadores se comportam com as luzes. Então o V-Ray eu deixei o mais otimizado possível aqui para essa cena. Então estou utilizando aqui o máximo de 4, deixei o Noise Threshold um pouco mais alto para ficar mais rápido o render. E aqui eu baixei para o preset de Low, eu deixei aqui o padrão que é 50 e 20. E pronto, basicamente é isso e eu não mexi em mais nada.
E aqui no Corona, se nós olharmos os parâmetros, então eu vou deixar aqui o limite de noise em 6% de noise. Vou colocar o denoise ativado. Aqui no V-Ray eu também deixei o denoise ativado. Então vou utilizar ele, deixei um pouco mais de ruído na cena e vou corrigir esse ruído com o denoise. E além disso, agora eu otimizei um pouquinho o Corona. Eu baixei aqui para 10 e 10. O padrão é 20 e 25. Então eu vou tirar um pouco da qualidade, do 100% fiel ao mundo real, ganhando um pouquinho no tempo de render, e aqui o HD Cache está padrão. Então basicamente você tem esses 4 controles para comandar o processamento do seu render, e outra modificação que eu fiz foi aumentar aqui de 2 para 3. Então vou renderizar um de cada vez com o vídeo acelerado aí para vocês, e vamos ver como é que eles vão se comportar. Então aqui nós podemos ver que os renders finalizaram em 55 segundos no V-Ray com denoise e em 1 minuto e 31 segundos no Corona após o processo de denoise. Aqui nesse comparativo nós conseguimos ver o quanto de ruído havia na cena antes do processo de denoise. Então nós podemos ver que em todos os locais o Corona tinha um pouco mais de ruído. E aqui depois do processo de denoise, nós ainda não temos a mesma qualidade no V-Ray. O Corona ainda possui uma qualidade melhor. Nós podemos ver, por exemplo, por essa área, se nós notarmos as sombras, ainda que no V-Ray nós temos uma sombra não tão precisa, né, meio manchada e não tão definida. Mas eu vou relevar, porque na maior parte das áreas nós temos uma qualidade muito boa, então aqui nós temos uma sombra muito boa no V-Ray e no Corona. Então eu diria que é uma qualidade aceitável, que com textura seria bem mais difícil de enxergar esse tipo de defeito. Mas se nós quiséssemos deixar aqui no Radiance Map Light Cache com a mesma qualidade do Corona, provavelmente o tempo de render seria muito mais parecido. Então acho que demoraria 1 minuto e 20, mais ou menos, no V-Ray para chegar nessa qualidade aqui do Corona. No final das contas, nós teríamos basicamente o mesmo tempo de render. E olha que nós estamos comparando o Corona com o Path Tracing, que é um cálculo bruto, com o V-Ray, que ele está utilizando um cálculo totalmente otimizado, que é o Irradiance Map. Então muita gente fala que o Corona é lento, mas está aí a prova de que ele pode ser muito rápido e mantendo a qualidade perfeita. E a última coisa que eu quero mostrar é essa parte aqui do Frame Buffer, tanto do V-Ray quanto do Corona, que nós temos parâmetros muito similares. Então, por exemplo, a exposição, nós temos aqui no V-Ray baixando a exposição em tempo real, o controle da exposição da cena. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui menos 1, ele vai descer um nível de exposição. Se eu colocar no Corona menos 1, nós vamos ter exatamente o mesmo resultado. Então, eu vou voltar aqui para 0, vou voltar aqui para 0 também. E aí nós temos no V-Ray o Highlight Burn, que seria o controle dessas áreas queimadas, áreas onde ultrapassam o branco de 255. Então, você perde o volume, você perde a forma do objeto, porque está com uma luz muito forte ali. Então, com o Highlight Burn, jogando para a esquerda, você vai controlar essas áreas de estourado. Inclusive, controlando, você consegue clarear mais a sua cena. Aí você pode controlar de novo. Enfim, você tem esse controle de estourado ali. E aqui no Corona, a mesma coisa com o Highlight Compress. Nesse caso, o valor nós vamos subir, porque ele é um compressor dessas áreas mais claras. Então, eu vou subir esse valor e ele vai ter um efeito muito similar. Se eu subir um pouco mais, eu posso clarear aqui também um pouco mais. E pronto, nós vamos tendo o mesmo resultado em ambos. Aqui no V-Ray nós temos o contraste, então só aumentar o contraste, ele vai aumentar aí direto em tempo real. E aqui o contrast do Corona também. Aqui no V-Ray nós temos uma área separada para o White Balance, então seria o controle do balanço do branco. Então o padrão aqui seria 6.500 e aqui no Corona também 6.500. Então baixando esse valor eu deixo a cena mais fria. Vou colocar aqui um valor de 4.000, por exemplo. Se eu colocar aqui a temperatura de 4.000 kelvins também, ele vai ter o mesmo resultado. Então, o White Balance daqui corresponde ao White Balance de lá. Então, vocês podem ver que o V-Ray e o Corona eles são muito similares, trabalham basicamente da mesma forma, ao menos nesses cálculos aqui do Frame Buffer. Então, aumentando o valor, eu vou esquentar, e aumentando o valor também vou esquentar a cena. Tá certo? Então, acho que por esse vídeo é tudo. Eu acho que eu consegui mostrar para vocês que o Corona também pode ser muito rápido, mesmo tendo um cálculo com Path Tracing completamente bruto, e ele chega a ser comparável ao cálculo de Radiance Map do V-Ray,
com a diferença que você não perde tempo nenhum descobrindo qual que é a setagem perfeita, qual que é a configuração que você não vai ter manchas, porque esse tipo de problema não existe aqui no Corona. Então é basicamente colocar a iluminação da render, que você vai ter um tempo de render bem bacana e ao mesmo tempo a qualidade vai estar 100% precisa. E eu vou mostrar isso nos próximos vídeos que eu vou falar sobre o Sun e o Sky. Tá certo? Então por essa aula é tudo e continuamos na próxima.